Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas curiosidades, algumas coisas estranhas do Natal brasileiro. Você quer saber? Então fica aqui comigo. Bem, muitos estrangeiros quando chegam aqui no Brasil acham estranho alguns dos nossos costumes, algumas coisas que acontecem aqui na época de Natal e também no dia de Natal. Então, se você está aqui no Brasil e vai ser o primeiro Natal de você aqui, ou se você tem amigos que estão vindo para o Brasil ou que estão no Brasil, já fique sabendo, ou se você tem intenção de vir para o Brasil, você já vai saber como que funciona essas coisinhas estranhas aqui para nós. Bem, primeiramente, nós comemoramos o Natal já no dia 24. Como assim? Peraí, calma. Não é tão assim no dia 24. Começa, né, no dia 24. Então, o que acontece? Nós fazemos uma ceia. O que é a ceia? A ceia é um jantar tarde da noite. Então, vamos recapitular. Temos o café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, certo? Se é um jantar muito tarde, nós chamamos de ceia. Então temos a ceia de Natal e a ceia de Ano Novo. São somente essas duas vezes que nós vamos usar essa palavra aqui no Brasil, tá? Então a ceia. Então temos uma ceia que pode começar à meia-noite, ou seja, então já é dia 25, mas muitas famílias começam antes, por volta das 9 horas, já com toda a família reunida, aquela ceia de Natal com tudo incluso, muita comida, para depois abrir os presentes. Dia 24, na verdade não. A gente espera até meia-noite para abrir os presentes. Tem famílias também que esperam até meia-noite para comer a ceia e depois abrir os presentes. Por causa das crianças, né, que ficam esperando. E os coitadinhos esperam? Eles esperam, eles estão ansiosos, né, pelos presentes. Então, na verdade, não é dia 24, é dia 25 já. Mas é sempre nessa transição já do dia 24 para o dia 25 que nós entregamos os presentes. Diferentemente de muitas pessoas, né, de muitos países, que vocês já começam na manhã, né, do dia 25, enfim, no dia 25 mesmo. Mas claro também, depois no dia 25, nós temos o almoço de Natal também com toda a família reunida, porque às vezes quem é casado, por exemplo, passa a noite de véspera, né, a ceia com a sogra e o almoço com a mãe, entende? Então faz já esse acordo para não ter problema e passar um pouquinho com as duas famílias, então a ceia e o almoço. Na minha família, por exemplo, sempre é a ceia. A ceia é a mais importante. No outro dia, cada um pode ir para a sogra, fazer o que quiser. Mas a ceia, eu, meus irmãos, minha família, sempre nós ficamos reunidos. É muito importante na nossa família isso. Mas é claro, isso também varia de família para família. Tem famílias menos, né, que não vão celebrar esta ceia, que não vão fazer isso aqui no Brasil, mas a grande maioria faz. Então, é a primeira coisa um pouco estranha que eu sei que acho que a grande maioria de vocês acham esquisito. Bem, outra coisa estranha que muitos chegam para mim, né, muitos dos meus alunos já falaram: nossa, mas aqui o Natal é no verão, que estranho, não tem neve. Não, realmente aqui é super quente nesta época. Nós não vamos usar roupas de frio, nós vamos usar roupas frescas. Após o Natal é muito comum irmos para a praia já para esperar a chegada do Ano Novo. Então é uma época quente. É estranho? É estranho para vocês, né, de quem mora em países frios, mas nós temos tudo com neve, né? O Papai Noel é sempre com muita roupa também. Eu tenho esse daqui,
que é um querido que está de shortinho, né? Está bem tropical. Mas eles não, eles estão sempre de roupas muito quentes. Dá até dó de ver os Papai Noéis nas ruas, nas lojas, com aquela roupa bem quente, porque está muito calor e eles sofrem bastante. Outra curiosidade, que muitas famílias colocam também um spray na árvore de Natal, um spray branco, para simular a neve, para fingir que tem neve na árvore. A minha mãe, quando éramos crianças, não existia esses sprays. Então ela colocava bolinhas de algodão. Eu achava aquilo lindo. Eu, como criança, achava aquilo maravilhoso. E eu sempre imaginava que a neve tinha aquela textura de algodão. Valia a intenção. O que vale é a intenção. Outra coisa que muitos acham estranho é o amigo secreto, ou também chamamos de amigo oculto, durante a abertura dos presentes. O que é isso? O amigo secreto, para quem não sabe, é uma troca de presentes entre familiares e amigos, mas que foi feito um sorteio antes. Então, por exemplo, se eu tenho 4 irmãos, nós vamos fazer um sorteio e não vamos saber quem pegou quem para dar o presente. Então, se eu tirei, sei lá, a minha irmã, eu vou comprar um presente para ela, mas ela não sabe disso. Por que é feito isso em muitas famílias? Porque a família é muito grande, muitas vezes tem vários sobrinhos, tios, enfim, muita gente, muitos irmãos. E então é um jeito de você não gastar muito, né? Então você vai comprar um presente só para o seu amigo secreto, e às vezes para as crianças, enfim, para algumas outras pessoas, para sua mãe, para o seu pai, mas não para todo mundo, né? Então é um jeito da gente, e ao mesmo tempo, de ter uma troca de presentes, né? De ter uma brincadeira, um momento de diversão na família. Bom, e agora eu vou falar da comida, que muitas pessoas acham estranho que nós comemos arroz na ceia de Natal. No Natal fazemos aquele jantar maravilhoso, né, com muita comida, mas tem o arroz, que para nós não é um arroz normal, porque aqui a gente já come arroz o ano todo, praticamente todos os dias, mas comemos o arroz branco, um arroz simples. No Natal, nós fazemos um arroz diferente, que para nós é diferente. Nós falamos o arroz à grega. Então, esse arroz à grega, ele vai pedacinhos de cenoura, pedacinhos de vagem e uva passa. Uva passa vai também neste arroz, que muitos também não gostam da uva passa, mas arroz de Natal tem que ter uva passa, senão não é arroz de Natal aqui pra gente. Outra coisa que não pode faltar no Natal brasileiro, na ceia, no almoço de Natal, é a farofa. Vocês viram o vídeo que eu explico como fazer uma farofa sem a farinha de mandioca, né? Sem a farinha própria. É um prato também que para nós sempre tem que estar presente em datas especiais. Então, se é um jantar, uma ceia assim de Natal, sempre tem uma farofinha para acompanhar a carne. E outra coisa que não pode faltar de jeito nenhum no Natal brasileiro é o panetone. Panetone, para quem não conhece, né, é uma espécie de um bolo doce muito comum na Itália, na época do Natal. E aqui no Brasil nós criamos algumas versões dele, porque normalmente ele tem frutas secas, frutas cristalizadas dentro, mas nós criamos a versão com chocolate, trufado, enfim, com tudo, né? E no Brasil, se não tiver panetone, não é Natal. Pode ser o panetone mais barato, mas tem que ter panetone. É muito importante para nós, é sinônimo, né? Natal e panetone são sinônimos. E já fica a dica, que se você tem um amigo brasileiro, uma amiga brasileira aí no seu país, e você quer levar algo muito especial para eles no Natal, procure panetone. Você vai encontrar somente em loja de produtos brasileiros ou talvez em loja de produtos italianos, né? Porque no mercado não sei se vocês vão encontrar, porque não é comum mesmo. Mas se vocês verem, levem para eles, que você vai deixar o seu amigo muito feliz
muito feliz mesmo de ter um panetone aí nesse Natal. Nós comemos muitas frutas frescas, né, como a melancia, o abacaxi, muito sorvete, justamente porque é muito calor nessa época. Porém, nós também comemos as frutas secas comuns de países europeus, né, de países mais frios, como nozes, castanhas. Nós gostamos muito e temos essa herança, né, histórica também aqui no nosso país. Então fazemos bolo de nozes, bolo de castanhas, sobremesas com essas frutas, porque nos remete realmente ao Natal. Porém, é muito caro. Aqui no Brasil é muito caro, especialmente nessa época, que é a época que a gente realmente consome esse tipo de fruta e de alimento. Outra coisa que muitos acham estranho, claro, vai depender também do seu país, da sua nacionalidade, é que sempre tem um lado religioso, na maioria também das famílias, não são todas, mas sempre tem um lado religioso aqui no Brasil. O país, por ser um país predominantemente católico, então você vai ver nas ruas ou nos shoppings, em muitos lugares, o quê? Um presépio. O presépio que é o que representa o nascimento de Jesus. Então, sempre para lembrar que esta data é a data da celebração do nascimento de Jesus. Então, o Brasil vai ter sempre esse lado religioso. Também muito comum, antes da ceia de Natal ou antes do almoço de Natal, as famílias fazerem uma oração ou rezarem alguma coisa antes dessa refeição. E muitas famílias também, as mais ainda religiosas, vão à missa, elas vão à igreja na noite anterior do Natal, na noite do dia 24, sempre tem uma missa na igreja católica e as pessoas vão para assistir à missa ainda antes da ceia, antes de encontrar a família. É muito comum ainda em muitas famílias por aqui. Uma coisa que não é comum aqui no Brasil é a troca de cartões de Natal. Existem. No passado, as pessoas trocavam, davam mais cartões de Natal, mas nunca foi tanto como eu já vi em muitos países que dão cartões para os vizinhos, as lojas estão repletas de cartões de Natal e as pessoas dão para todo mundo cartões de Natal. Aqui nunca foi assim. No passado, dávamos um pouquinho mais de cartões para aquelas pessoas distantes, familiares, ou amigos que moravam longe, mas hoje em dia acabou. Com o WhatsApp, manda uma mensagem pelo WhatsApp, pela internet, acabou tudo. E chegamos então na música de Natal. Ai, quais são as músicas de Natal que nós temos aqui no Brasil? Não temos. Não temos? Não temos. Temos uma, calma, temos uma música de Natal. E aí é só essa. Então você só vai ouvir uma música de Natal, é só essa que vai tocar, enfim, a noite toda ou o outro dia também. Mas é só uma música que nós temos. Então já fica a dica, se você é músico, é compositor, por favor, faça uma música aqui para os brasileiros que nós precisamos de música natalina. O que é comum, as pessoas ligam a televisão e vão assistir ao show do Roberto Carlos, que é um cantor super famoso aqui do Brasil, antigo, já tá com idade, mas ele é muito tradicional, aqui representa a noite de Natal, ligar a televisão e ouvir esse show do Roberto Carlos. Mas não são músicas de Natal, né? Então música de Natal é só uma, que é da cantora Simone, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês, se quiserem escutar também, ou se quiserem tocar para os seus amigos brasileiros na noite de Natal aí, vai ser uma boa surpresa. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Bem, gente, então são essas coisinhas estranhas que nós temos no nosso Natal aqui. Compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares que estão no Brasil ou que têm a intenção de vir passar o Natal aqui no Brasil, seus amigos brasileiros por aí, vamos ver se eles concordam com isso. Gente, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!